Eu preparei 5 questões sobre classes de palavras para você testar os seus conhecimentos, verificar se você sabe de fato o que é um adjetivo, o que é um advérbio, se você conhece as funções da palavra que, as funções da palavra ser. O teste está muito bom, alto nível mesmo. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. E se você quer acompanhar o teste com o material da aula, ele está disponível gratuitamente, basta clicar no link aqui embaixo. Vocês estão prontos? Vamos começar! Aqui nós temos a primeira questão. Qual palavra destacada é adjetivo? Letra A, fale baixo que estou estudando. Letra B, comprei um baixo e vou virar músico. E letra C, consegui um baixo preço nesse curso. Nós estamos procurando um adjetivo. Mas, professor, é tudo a mesma palavra. Ah, não. De acordo com o contexto, essa palavra muda de classificação. E estamos procurando um adjetivo. Na letra A, essa palavra baixo, perceba, está modificando o verbo falar. Então, indica o modo como alguém deve falar. Fale de que modo? Fale baixo. Aqui estamos diante de um advérbio. Um advérbio de modo. Fale de que modo? Fale baixo. Letra B. Comprei um baixo e vou virar músico. O que é baixo nesse contexto? Um instrumento. E aqui nós estamos nos referindo a um substantivo, já que é um instrumento, é o nome de determinado instrumento. Então aqui é um substantivo. E na letra C, consegui um baixo preço nesse curso. E aí, você que é decoreber, que só decorou que depois de um artigo definido ou indefinido vem logo um substantivo, vai falar assim, professora, mas nesse caso é substantivo também, porque um é artigo, depois do artigo tem um substantivo. Nem sempre. Na língua portuguesa é possível deslocar o adjetivo para antes do substantivo. Então, o que nós temos aqui? O substantivo é preço. Então, aqui a palavra baixo está caracterizando o substantivo preço. Traz uma característica para o substantivo, trata-se, portanto, de um adjetivo. Aí não importa se é preço baixo ou baixo preço. Preço, né, ou baixo, continua sendo um adjetivo porque está caracterizando o substantivo preço. Então, a única alternativa em que a palavra destacada é um adjetivo é na letra C. Já aproveita, pega aí um papel, uma caneta para ir anotando as suas respostas, que no final da aula eu quero saber quantas questões deste teste você acertou. Segunda questão. Qual palavra destacada é pronome? Letra A. Ela começou a estudar português e notou que determinados assuntos a assustavam. A palavra destacada é a, de a assustavam. Letra B. Assistiu a muitas videoaulas, mas continuava confusa. A palavra destacada é a, de a muitas videoaulas. Letra C. A solução foi estudar com método e organização. A palavra destacada é a, de a solução. Então, qual foi a solução dessa moça? Estudar comigo, né? Se tem método, se tem organização, é Português com Letícia. E se você precisa estudar de forma organizada, conheça o Português Completo, o meu curso do básico ao avançado, para você não se perder em tantos conteúdos e para você se preparar da melhor forma para o seu concurso. Eu ensino de forma didática o que cai e da forma que cai. Então, vamos lá. Letra A.
Ela começou a estudar português e notou que determinados assuntos a assustavam. Aqui a gente tem em todas as alternativas, a palavra destacada é a, mas em cada uma das alternativas, essa palavra a pertence a uma classe gramatical diferente. E aí você precisa analisar o contexto para saber como classificar essas palavras. Então, aqui veja. Ela começou a estudar português e notou que determinados assuntos a assustavam. Esse a tem sentido de ela, não tem? Ele está substituindo a palavra ela, está no lugar de uma outra palavra. Esse a que tem sentido de ela e que retoma um termo dentro de um determinado contexto é um pronome oblíquo. Pronome é um pronome oblíquo. Então, o que nós temos aqui? Oblíquo. O que nós temos aqui na letra A já é o pronome oblíquo, é a alternativa que deve ser assinalada, que determinados assuntos é como se fosse assustavam ela na linguagem coloquial. Mas assim, é errado, de acordo com a norma padrão, a gente fala que determinados assuntos a assustavam. Esse a que pode ser substituído por ela é pronome oblíquo. E na letra B, assistiu a muitas videoaulas. Veja que aqui, essa palavra a é uma exigência do verbo assistir. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. E aí você já aprende mais um assunto que é muito importante, cai em todos os concursos. Esse verbo é transitivo indireto e exige a preposição a. Não é assistiu muitas videoaulas, é assistiu a muitas videoaulas. Esse a aqui, que é a exigência do verbo, é uma preposição. É uma preposição. Ele está ligando termos nesse contexto. E na letra C, a solução foi estudar com método e organização. Isso eu defendo muito. Não tem como aprender se não houver organização. Se você for uma pessoa desorganizada, que pega um material aqui, pega outro material ali, você não vai aprender, principalmente língua portuguesa, em que os assuntos estão muito relacionados. Então, não dá para começar a estudar por um determinado assunto de forma aleatória. Ah, hoje eu acordei e vou estudar crase. Não tem jeito, você precisa construir o seu conhecimento e é isso que tem no curso português completo. Então, aqui, veja, a palavra a está antes de um substantivo, está determinando, definindo esse substantivo. Trata-se, portanto, de um artigo definido. Na letra C, a palavra destacada é um artigo. Então, veja, em todas as alternativas, nós temos como se fosse a mesma palavra, a e a. Mas ela muda a classificação, essa palavra muda a sua classificação de acordo com o contexto. E é preciso saber analisar o contexto para fazer a classificação correta das palavras. A alternativa correta é a letra A. Terceira questão do nosso teste sobre classes de palavras. Qual palavra destacada é? Pronome. Letra A. Agradeceu aos vizinhos o muito que fizeram. Letra B. Os alunos estavam muito satisfeitos. E letra C, você colocou muito açúcar no café. Bom, aqui nós temos muito, 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 mas como você já sabe, em cada um desses contextos, a palavra muito tem uma classificação gramatical diferente e é preciso saber identificar essa classificação. Na letra A, agradeceu aos vizinhos o muito que fizeram. Esse muito que vem depois do artigo definido é um substantivo. Ele significa a grande parcela do que eles fizeram. Eles fizeram muita coisa por ele, então ele agradeceu aos vizinhos o muito que fizeram. Esse muito é um substantivo. Na letra B, o que nós temos? Os alunos estavam muito satisfeitos. Perceba que aqui a palavra muito está relacionada ao adjetivo satisfeitos. Ela modifica esse adjetivo satisfeitos. Eles não estavam
satisfeitos, só satisfeitos. Eles estavam muito satisfeitos. Então, aqui essa palavra, a função dessa palavra nesse contexto é intensificar o adjetivo. Então, nós estamos diante de um advérbio. É um advérbio de intensidade. Os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, que não vão para o feminino, não vão para o plural, e eles podem acompanhar, modificar um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Aqui, nesse caso, está modificando o adjetivo satisfeitos. E na letra C? Você colocou muito açúcar no café. Poderia ser pouco açúcar, mas foi muito açúcar no café. Esse muito aqui, que expressa uma quantidade indeterminada, indefinida, ele é um pronome indefinido. É um pronome indefinido. Veja, se o advérbio não muda, não vai para o plural, não vai para o feminino, o pronome é uma classe gramatical variável. Então, se fosse água, por exemplo, seria: você colocou muita água no café, mas foi muito açúcar. Então, veja que o pronome, ele vai para o feminino, ele tem plural, não é como o advérbio. Portanto, a alternativa em que a palavra destacada é um pronome é a letra C. Quarta questão do nosso teste sobre classes de palavras. Qual palavra destacada é conjunção integrante? Letra A, não se ouve nada daqui. Letra B, venha logo, se quiser ir também. Letra C, ele perguntou se o filme era bom. Aqui nós estamos diante de uma questão sobre as funções da palavra ser. Existem mais funções da palavra ser. Mas aqui nós temos 3 casos, tá? Na letra A, não se ouve nada aqui. Nós estamos diante de uma estrutura na voz passiva. É a voz passiva pronominal ou passiva sintética. Se é a voz passiva, esse ser aqui é pronome apassivador ou partícula apassivadora. Por quê? Eu sei porque esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e eu tenho um objeto direto. Não se ouve nada daqui. Eu consigo passar essa estrutura para a voz passiva analítica. Nada é ouvido daqui. Se eu consigo passar para a voz passiva analítica, eu tenho certeza de que essa frase aqui está na voz passiva sintética ou na voz passiva pronominal, e esse ser é um pronome apassivador ou uma partícula apassivadora. Letra B. Venha logo, se quiser ir também. O que nós temos aqui? Um período composto por subordinação. Nós temos a primeira oração, oração principal. Segunda oração, oração subordinada adverbial. E esse ser, ele expressa condição. Qual é a condição para você ir também? Você precisa vir logo. Então, aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. E esse ser aqui é uma conjunção condicional. Conjunção condicional, porque expressa condicional, porque expressa condição. E inicia uma oração subordinada adverbial, condicional. E a letra C? Ele perguntou se o filme era bom. Aqui nós temos um período composto por subordinação também, formado por oração principal, ele perguntou o quê? Ele perguntou se o filme era bom. Se o filme era bom, veja, eu consigo trocar por isso. Ele perguntou isso. Esse é um ótimo macete para eu identificar se é uma oração subordinada substantiva, porque se eu consigo trocar por isso, é uma oração subordinada substantiva. E as orações subordinadas substantivas são iniciadas quando estão desenvolvidas, por quê? Por conjunção integrante. Esse C é uma conjunção integrante. Ele perguntou o quê? Ele perguntou se o filme era bom. Ele perguntou isso. O C é uma conjunção integrante.
Então, é na alternativa C que temos uma conjunção integrante. Questão 4, letra C. Quinta e última questão do nosso teste sobre classes de palavras. Qual palavra destacada é preposição acidental? Letra A, tenho que estudar muito. Letra B, ele disse que está esperando o edital sair. E letra C, o concurso que vou prestar é concorrido. Se o concurso é concorrido, principalmente, não pode ficar esperando o edital sair para começar a estudar, hein? De jeito nenhum, tem que começar a estudar já, agorinha. Então, vamos lá. Nós temos as preposições essenciais: a, ante, após, até, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob, trás. Essas são as preposições essenciais, não são tantas, dá para gravar na cabeça. Mas existem palavras que em determinados contextos funcionam como preposição. Elas não são originalmente uma preposição, mas em determinados contextos são preposição. Essas palavras funcionam como preposição. Portanto, o que nós vamos analisar aqui? A função da palavra que em cada um desses contextos. Na estrutura tenho que estudar, veja, esse que ele pode ser substituído por de. Tenho de estudar, tenho de estudar. Essa estrutura, tenho de, ela é inclusive considerada mais correta, né? Ela está mais de acordo com a norma padrão do que tenho que. Se você está escrevendo em um ambiente mais formal, se você presta concurso público, você precisa saber que a expressão mais tradicional é tenho de. Hoje em dia, muitos gramáticos, muitos dicionários já consideram essa estrutura tenho que como correta. Tudo bem utilizar no seu dia a dia, mas você precisa conhecer aí esse histórico da expressão, tá? Então, se a expressão original é tenho de, o de é o quê? É uma preposição, não é? É uma preposição. Então, a palavra que está no lugar de nesse contexto, ela funciona como uma preposição. Então, sempre que você vir essa expressão, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que fazer tal coisa, esse que é classificado como uma preposição acidental. Já é a letra A, mas é claro que a gente vai ver as outras. Na letra B, ele disse que está esperando o edital sair. Ele disse é oração principal. Que está esperando o edital sair é uma oração subordinada e ela é substantiva. Como é que eu sei que ela é substantiva? Eu consigo trocar por isso, né? Ele disse isso, né? Nós temos aqui na oração principal um verbo transitivo direto, a oração subordinada funciona como objeto direto em relação ao verbo da oração principal. Se a palavra que está iniciando uma oração subordinada substantiva, quer dizer que essa palavra é uma conjunção integrante. Porque a oração subordinada substantiva, quando está desenvolvida, ela é iniciada por uma conjunção integrante. E a letra C, o concurso que vou prestar é concorrido, precisa estudar português, hein? Português é a matéria mais importante dos concursos públicos. Esse que aqui, então, o concurso que vou prestar, esse que inicia uma oração subordinada adjetiva, ele é um pronome relativo. Por que é pronome? Porque ele substitui um termo da oração anterior, evitando assim uma repetição. Então, em vez de escrever o concurso é concorrido, vou prestar um concurso, a gente substitui a palavra concurso pelo pronome relativo. O concurso que vou prestar, o qual vou prestar é concorrido. Esse que é classificado como pronome relativo. A única alternativa cuja palavra destacada é uma preposição acidental é a letra A. Conte para mim quantas questões deste teste você acertou. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber.
Conte também se o teste estava muito fácil, se estava muito difícil, e isso me ajuda a elaborar os próximos testes. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!